Vocês já devem ter ouvido falar da hidroxicloroquina. Nesse exato momento, talvez seja o remédio mais famoso do mundo. A nova vedete da mídia é uma substância que antes era desconhecida. A hidroxicloroquina é um medicamento de uso controlado que tem efeito de aumentar a resposta imune contra certos micro-organismos. Por exemplo, ele pode ser utilizado no combate a doenças como lúpus, artrite reumatoide e malária. Existem outros medicamentos que falaremos no final do vídeo que diminuem a defesa do vírus contra nós. Já a cloroquina aumenta as nossas defesas contra ele. Mas então a cloroquina também pode ser a salvação para uma das epidemias mais graves dos últimos tempos? Será? O que dizem as pesquisas? O que falam as discussões? Antes de falarmos de tudo isso, vamos para um longo parênteses político. A primeira coisa que nós devemos dizer no nosso longo parênteses político é: o debate tem sido conduzido de maneira muito confusa, e contra a confusão é preciso bastante esclarecimento. Então, vamos tentando acompanhar os tópicos aí, pessoal, valeu. 1. Contradições são normais na ciência. A existência de posições contraditórias sobre a eficácia da cloroquina é absolutamente normal. Qualquer um que conheça o mínimo de metodologia científica sabe que essas controvérsias não apenas são comuns. Elas praticamente sempre ocorrem, justamente antes de se chegar a um consenso sobre uma determinada hipótese, por exemplo, uma teoria sobre a evolução das espécies ou a física teórica, passando por medicamentos novos e tratamentos revolucionários. A hipótese de que a hidroxicloroquina é eficaz contra o coronavírus está no presente momento sendo testada. Muita coisa precisa ser primeiro estipulada. Se ela é eficaz, qual a sua dosagem ideal, quais os efeitos colaterais, porque todo medicamento tem um efeito colateral, e se ela é otimizada na presença de outras substâncias e para quais indivíduos ela é contraindicada, por exemplo. Sobre algumas dessas questões já existem mais clareza, sobre outras, menos. E é isso e é só isso que dá pra gente deduzir por enquanto. A hidroxicloroquina tem sido administrada geralmente junto à azitromicina. É um medicamento antibacteriano recomendado para otite, pneumonia, diarreia e até faringite estreptocócica. Inicialmente, um estudo clínico na França indicou-se que a combinação de hidroxicloroquina com a azitromicina poderia ser eficaz na redução do RNA do coronavírus. Desde então, esse combo virou a dupla dinâmica dos medicamentos neste período de grave crise em que estamos vivendo agora. Infelizmente, como o remédio foi politizado, o debate perdeu clareza. 2. Os problemas da politização do debate. Erros complementares. De um lado, Bolsonaro e Trump começaram a falar da hidroxicloroquina como se ela fosse a grande tábua da salvação já conhecida e já comprovada. E a partir disso se criou toda uma reação calorosa em torno do medicamento. Estão impedindo a cloroquina! Os globalistas querem me matar! Os burocratas não querem ajudar o povo! Por que estão fazendo isso, hein? Deve ter algo escondido aí! De outro lado, as reações também não foram muito racionais. Se começou a dizer que qualquer pesquisa sobre medicamento era furada, que era tudo um mito, que tinha comprovada ineficácia e que não iria adiantar nada. Se apostou e se aposta ainda em algo que está sendo investigado. Obviamente, os dois lados estão errados, e aqui nós não estamos ficando em cima do muro. Na verdade, os lados estão errados porque é objetivamente errado tirar conclusões taxativas de investigações científicas que ainda estão em curso. Além disso, é inverossível imaginar que os grandes laboratórios mundiais não iriam querer lucrar fortunas absurdas com o medicamento caso ele fosse realmente seguro e eficaz. As hipóteses mais extremas do debate são sempre estranhas. Elas caem em contradições flagrantes e se devem muito mais ao desejo de empurrar o debate científico para arrancar dele vantagens políticas. Por isso é necessário afastar as paixões políticas e pensar no que já sabemos até agora com alguma solidez. 3. O que dizem as pesquisas? Está acontecendo no Brasil uma pesquisa com a administração de hidroxicloroquina liderada pelos hospitais Albert Einstein, HCor, Sírio-Libanês e o BRICNET. Aos pacientes diagnosticados com coronavírus são administradas doses da medicação e eles são acompanhados por 15 dias. Pretende-se investigar a capacidade da hidroxicloroquina de bloquear a inflamação pulmonar. A pesquisa deve se ampliar pelos próximos dias. Teve também uma pesquisa da China, que já encerrada, foi publicada no Journal of Zhejiang University e indicou que a hidroxicloroquina não teria eficácia no tratamento do Covid-19. Entretanto, a amostragem do estudo foi muito pequena, apenas 30 pessoas.
por ser uma amostragem pequena, os resultados são também altamente inconclusivos. Na França, pareceu no início que a combinação hidroxicloroquina e azitromicina funcionaria. Depois, o país acabou se afastando desse protocolo. Por outro lado, a Food and Drug Administration liberou o plano do Trump de distribuir cloroquina, mostrando que os Estados Unidos caminharam em sentido diferente. Em um artigo recente publicado no Cardiology Magazine, cardiologistas do American College of Cardiology alertaram para os efeitos perigosos da administração do combo hidroxicloroquina e azitromicina. Eles observaram alterações no ritmo cardíaco dos pacientes. O líder da pesquisa, Dr. Eric Stecker, não afirma a eficácia do tratamento, mas também não a descarta. Ele recomenda que os médicos monitorem os batimentos cardíacos dos pacientes durante a administração das substâncias e também sejam muito cautelosos. Além disso, além de administrada sem cuidado, a cloroquina também pode causar pacificidade da córnea, o que chamamos de glaucoma. E em casos graves também causa insuficiência renal, que também é outro dos sintomas graves da síndrome causada pelo coronavírus. Portanto, é um medicamento bem tóxico, com risco de reações adversas. Depois da liberação do FDA, o Centro de Prevenção de Doenças, o CDC americano, retirou do seu as orientações aos médicos sobre como prescrever hidroxicloroquina, mostrando talvez uma retração da confiança inicial exibida pelo presidente Trump. Nos Estados Unidos realmente está ocorrendo uma batalha entre os que acreditam na cloroquina e os que falam que não funciona. Por outro lado, ficamos sabendo de mais relatos de pacientes que se curaram com a hidroxicloroquina. Aqui no Brasil, por exemplo, o infectologista Davi Uip se autorreceitou cloroquina. A imagem da receita saiu em todos os jornais, acendendo o debate político novamente. E o que nós conseguimos vislumbrar com tantos fatos contraditórios? A simples enumeração das várias posições conflitantes de pesquisas em andamento e de decisões díspares de diferentes governos serve para ilustrar o ponto inicial. A gente simplesmente não sabe o suficiente sobre cloroquina no tratamento de Covid-19. A velocidade com que a pandemia se espalhou dificulta as pesquisas que precisam ser feitas em caráter de urgência. E na ciência, tempo é conhecimento. Sem termos resultados concretos dos estudos científicos, nós não temos como saber se a cloroquina foi realmente o que ajudou os pacientes. Pode ter sido um efeito placebo, assim como também pode não ter tido efeito nenhum, e o paciente também estaria curado sem a aplicação da cloroquina. E se as pesquisas não são conclusivas, por que lemos relatos de médicos que estão usando a hidroxicloroquina em pacientes? A doutora Nízia Lima, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, esclarece o protocolo. Abre aspas. A administração da hidroxicloroquina é uma prática que é feita para casos que chamamos de uso humanitário. Quando há doenças com consequências graves para um grupo específico de pacientes, os médicos podem decidir, especificamente para cada caso, se vale aplicar o medicamento. Fecha aspas. Ou seja, a decisão é discricionária do médico, e as evidências de sua eficácia são chamadas evidências anedóticas. São as evidências de testemunho, que não foram submetidas aos processos de testagem e prova de ciência. As pessoas podem apoiar determinadas decisões em evidências anedóticas e frequentemente o fazem. Por conta desses relatos, a recomendação do Ministério da Saúde é deixar a cargo de cada médico. Ou seja, diante de um paciente com um caso mais grave, o médico pode optar por correr os riscos, porque há riscos, de aplicar um medicamento cujo uso ainda é incerto. Se alguém chegou até aqui, então podemos sumarizar a posição consensual sobre a hidroxicloroquina. A. Não há pesquisas conclusivas sobre a sua eficácia. B. O medicamento está em testes no mundo e inclusive no Brasil. C. Há relatos de médicos que usaram e funcionou. Outros que usaram e não funcionou. D. Existem riscos na utilização da cloroquina contra o coronavírus. E. Em situações críticas, o médico pode decidir administrar o remédio. Querendo ou não, a administração do remédio pode ser o que faz a diferença entre a sobrevida e morte para o paciente. Essa sumarização esclarece melhor as coisas do que as polêmicas politizadas do dia. Então já podemos dizer que se tem alguém dizendo algo com muita certeza por aí, é uma aposta. Mas é apenas uma aposta. Ainda estamos longe de cravar um tratamento para a Covid-19, infelizmente. Mas quais são os outros tratamentos possíveis? 4. Outras possíveis soluções. Justamente por causa do uso político da cloroquina, só escutamos falar dela. Porém, cientistas do mundo inteiro buscam outras possíveis soluções. Algumas, inclusive, trazem resultados até melhores. São medicamentos usados contra HIV, Ebola, Zika, hepatite C e até contra algumas doenças mais comuns. Por exemplo, a ivermectina é um medicamento que combate infecções causadas por vermes e parasitas.
A eficácia in vitro da ivermectina já era conhecida para algumas doenças que nós conhecemos. Por exemplo, dengue, febre amarela, influenza, que é o vírus da gripe comum, e até o Zika vírus. Em um estudo recente, cientistas da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, mostraram que a ivermectina tem atividade antiviral no teste in vitro contra o SARS-CoV-2. O estudo está nos links aí das fontes do ficheiro, nos comentários, e é um estudo altamente técnico para quem não é da área, o que também não é o nosso caso. Mas, resumindo mais ou menos, em 48 horas, houve 99,98% de redução do RNA do vírus nas células infectadas em laboratório, eliminando a atividade viral praticamente por completo. Um ponto especialmente positivo do teste é que não foi encontrado nenhuma toxicidade na aplicação da ivermectina, até então. Outro medicamento que está sendo testado é o atazanavir, que é um antiviral utilizado no tratamento do HIV. A Fundação Fiocruz constatou em pesquisa que o atazanavir conseguiu inibir a replicação viral, diminuir o processo inflamatório dos pulmões e, portanto, reduzir o agravamento do quadro clínico do paciente. Além disso, o SARS-CoV-2, o coronavírus, depende de certas enzimas para se multiplicar, e alguns medicamentos usados contra o HIV são inibidores enzimáticos, o que poderia dificultar a replicação do vírus no organismo. Todos esses possíveis tratamentos, e mais alguns, assim como a hidroxicloroquina, estão em investigação. Até a descoberta de uma possível vacina ou a conclusão segura dessas investigações, o que nós podemos fazer em relação a tudo isso? Bom, vamos reiterar o velho conselho da prudência. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Não saia, não se exponha, não traga riscos à sua família. A epidemia ainda está se avolumando no mundo inteiro. Vamos ser prudentes, com a ciência e com as nossas vidas. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Deixe o seu like aí. Um abraço e até a próxima.